acho que um dos pontos que, pelo menos para mim, e acho que para você também, foi a questão do conseguir focar e estar 100% no momento. Porque no tênis, se a gente fica preso no ponto que perdeu, ou pensando no ponto que tem que fazer, esquece. Já perdeu, já era, não vai conseguir ganhar aquele jogo. A gente tem que estar 100% nesse ponto, 100% naquele momento. E para mim, e tem o Fernando Pessoa, que também é outra paixão que nós temos em comum, que ele diz ser todo em cada coisa. E eu acho que é isso. Se nós conseguirmos fazer essa simples coisa, faz toda a diferença no trabalho, em casa, nas relações, no autoconhecimento, em tudo. Esse ponto você colocou muito bem, mas eu vou te falar que não, no tênis isso não ficou marcado para mim. Isso veio muito forte depois. Faz todo sentido hoje em dia, quando eu jogo tênis, eu penso muito nisso, mas infelizmente eu acho que teria sido muito mais proveitoso para minha carreira se eu tivesse realmente conseguido entender isso, ter tido essa visão. E isso depois, em 2013, é que fez a mudança mais radical da minha vida, entender, e não só entender, mas vivenciar isso de fato, sabe? 100% no momento presente. Isso veio depois, e eu sei que veio depois porque eu senti, né, esse marco muito forte dentro de mim, sabe? Mas aí, antes de tocar nesse assunto, para saber como que veio esse marco, tem coisas que a gente realmente não vê na época, só depois, quando tem já certa maturidade, ou vem alguma coisa que dá um clique, né? E uma das coisas que me deu esse clique com você foi quando nós estávamos viajando e quebrou a mala, a gente perdeu, não tinha telefone, assim... Calma, isso pós-tênis já, é outra etapa da vida. Eu dei um salto aqui na linha do tempo, mas nós estávamos viajando e assim, quem olhasse talvez dissesse, meu Deus, tá dando tudo errado, né? Não conseguiu o hotel, chegou no hotel, não tinha ninguém, não tinha telefone, tava chovendo, enfim, aconteceram mil coisas. Mas realmente, para mim, eu tava tão feliz de estar ali naquele momento que eu lembro até hoje que você comentou assim, nossa, Ali, mas parece que dá tudo certo quando tá com você. E não é que dá tudo certo, tem muita coisa que dá errado. Mas é o nosso olhar frente à situação que faz toda a diferença. E você fala muito isso quando a gente tem esse autoconhecimento, né? De perceber o que realmente nos faz bem, o que não faz bem e saber lidar com aquela situação. E eu falo muito isso também com o meu trabalho de resolução de conflitos. Não é achar que o mundo é cor-de-rosa, mas é conseguir identificar o que acontece e perceber que o nosso olhar faz toda a diferença também. Sim. Mas, fazendo um paralelo aqui, voltando, qual foi o marco para você do viver, assim, do presente que você estava comentando? Foi o primeiro curso de autoconhecimento, tirando o tênis, né? Então, o tênis foi uma grande escola, se não foi a maior, pelo tempo que já durou, né, na vida. E até quando a gente volta jogando, né, praticando, então, o tênis, ele ensina muito até hoje. Até assistindo os jogos também, a gente aprende muito com ele. Mas a primeira vez que eu realmente falei, vou fazer algo para autoconhecimento especificamente, que foi em 2013. E eu lembro que eu estava com uma síndrome de pânico horrível, não tinha contado para ninguém sabia, meus pais não sabiam, você não sabia, ninguém sabia. E eu estava vivendo aquilo muito forte, achando que todo dia eu ia fechar o olho e ia morrer. Era uma crença assim, que ninguém me tirava. Eu mal dormia, eu acendia a luz para não dormir, ficava sentada na cama até que eu adormecia, acordava assustada. Então eu estava vivendo um transtorno muito grande e que não tem como não falar que eu acredito que foi muito desse rompimento com o tênis, né? Então, quando rompeu a história e eu fiquei sem saber o que fazer da vida, sem propósito nenhum, sem chão, sem, tipo, vou só estudar e segue a vida. E saiu de uma coisa, de uma bolha incrível que a gente vivia, mágica, onde a gente amava fazer o que fazia, e fui para um lugar que era só, tipo, cumprir a obrigação, né? Que era estudar e fazer uma boa faculdade. Então, nesse momento que eu me encontrava, eu acabei indo para esse curso, mas não com esse objetivo, de tratar isso, ou de melhorar, ou achar que isso ia ter alguma saída, mas porque minha mãe e minha irmã insistiram muito para eu fazer esse curso que elas já tinham feito e tinha sido transformador para elas. Então, eu falei, eu vou fazer, né? Enrolei, sei lá, quase um ano para fazer, para você ver, que eu não queria muito. E quando eu fiz, deu um clique que foi o maior clique da minha vida até hoje, tipo,
mudou completamente. É como se realmente colocasse um outro óculos, começasse a ver por outra lente todas as coisas. E são vários ensinamentos, mas esse ensinamento do 100% no momento presente que eu absorvi para mim. Porque às vezes você já deve, as pessoas que podem estar assistindo já podem ter tido, ouvido isso várias vezes, em várias situações, de diversas formas, lido, ouvido, visto, enfim, pessoas próximas, pessoas... Mas tem uma hora que aquilo de fato entra, né? Eu acho que quando você está preparado, quando é o momento certo de você absorver aquilo, você vai absorver, né? Então, eu posso estar falando, pode ter gente que já se identificou e já pratica, já isso aí já virou um lema de vida, que não precisa nem mais ficar relembrando, que já está dentro de si. E pode ter vezes que você já ouviu várias vezes, mas só quando alguém fala que você relembra e tenta aplicar naquele momento isso, né? Mas para mim, de alguma forma, meu corpo absorveu, minha alma absorveu, e eu simplesmente parei, tipo, respirei, nada mais aconteceu, sabe? Foi assim, e eu nem reparei, para você entender o efeito, e que eu não estava buscando isso, que eu nem reparei, acabou o curso de 6 dias, aí, todo mundo compartilhando, né, as coisas boas que aconteceram, aí eu pensando, acho que nada aconteceu, né, foi gostoso, vivi dias legais, né, mas nada aconteceu, tô igual, tô tudo legal, várias coisas que eu já tinha ouvido em outro lugar, beleza. E aí eu comecei a reparar que eu não estava mais tendo medo de dormir, não estava mais com a luz acesa do quarto achando que eu tinha que ficar acordada porque se eu dormisse ia acontecer alguma coisa. Uhum. E aí eu comecei a ver o quanto alguns ensinamentos simples libertam a gente de crenças, de bloqueios, e isso é quando você se entrega ao processo. E eu me entreguei ao processo porque eu não esperava nada, né? Às vezes, quando você não espera nada, que você entrega. Eu não esperava nada, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia o que eu ia absorver. Para mim, eram dias legais, felizes, com pessoas legais. Né? E foi incrível, assim, o clique que deu e quanto mudou. E aí eu achei um propósito, tudo aquilo que eu estava vivendo, aquele vazio que me levava para esse buraco, né? Mente vazia, oficina do diabo, exatamente isso, essa frase. E a minha mente começou a ficar cheia, minha mão cheia, né? Falam, mente cheia, mãos ocupadas, coração quente. Então, essas coisas começaram a fazer sentido e eu comecei a seguir esse caminho de voluntário, querendo levar isso para as pessoas de uma forma que foi levado para mim, né? Então, foi um trabalho voluntário desde 2013 que eu ajudo não posso falar, na estruturação do curso para ele acontecer, para as pessoas chegarem e o suporte durante os dias do curso, né? Então, isso para mim faz muito sentido, que foi para mim a coisa mais importante, sem dúvida, que aconteceu. E foi nesse momento que a meditação entrou, né? Sim. Aí eu acredito que sim, os ensinamentos eles são importantes, mas a prática da meditação, a prática de técnicas de respiração, isso faz com que você esteja mais aberta para receber qualquer tipo de ensinamento. Então, é algo que eu levo, né, desde então, e eu sou uma pessoa disciplinada, sou uma pessoa regrada. Eu vi que isso, depois de um tempo, eu percebi que isso fez efeito nessa minha questão, nessa síndrome. Comecei a ver que eu poderia usar a meditação e a respiração acrescentando uma visualização, que era uma coisa que eu já acreditava, com essas ferramentas. Então, eu comecei a usar a visualização com essas ferramentas não só para limpar essas toxinas, para limpar esses medos, esses traumas, mas também para conquistar coisas, para atrair coisas que eu queria que fossem para a minha vida, né? Então, foi uma mistura de coisas aí.